Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graças a Deus, motivo de muita alegria, estamos mais uma vez na casa do Senhor. E Deus está nos agraciando com mais uma semana maravilhosa, tendo dado essas oportunidades de poder comparecer na casa dele, já nessa quarta-feira, para cultuarmos a ele em espírito e em verdade, neste culto de doutrina. Já está iniciando. Hoje é 7 de fevereiro, primeiro culto de doutrina do mês de fevereiro. Louvado seja o nome do nosso Deus, por estarmos aqui nesta noite para cultuar o Senhor e para também aprendermos mais da palavra de Deus e também para nós orarmos uns pelos outros e por aqueles que precisam também de oração. Amém? Peço que os amados possam ficar em pé. Nós iremos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser feito a Ele, ao nosso Deus, nesta noite. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome santo de Jesus, Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido, Pai, em nossas vidas. Muito obrigado por mais um dia maravilhoso, Senhor, o qual o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado, meu Pai. Obrigado pelo fôlego de vida, pelas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e obrigado também por tudo que temos passado nessa vida, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo de nossas vidas. Sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, abençoa, Pai, este culto de doutrina, Pai amado. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito para esse trabalho, Senhor, nesta noite. Recebe a nossa oração como aroma suave diante do Teu trono, Senhor. Abençoa, Pai amado, no nome santo de Jesus, o estudo da Tua palavra nesta noite. Abençoa o Teu servo, que irá trazer, Senhor, o estudo nesta noite. E peço que venha estar dando a Ele graça e sabedoria, através do Teu Santo Espírito, para nos ensinar a Tua palavra nesta noite, conforme a Tua santa e bendita vontade. Abençoa também aqueles que estão vindo para cá, Senhor Deus. Peço a Tua proteção. E também por aqueles que não puderam servir em Tua casa, os irmãos, venha estar dando também fortalecimento espiritual a todos. Por aqueles que estão enfermos, venha estar curando, Senhor Deus, devolvendo as suas saúdes. Ó Deus, abençoa toda a Tua igreja, fortalece a Tua igreja espiritualmente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar incomodando no coração de cada um, Senhor Deus, para que possa estar presente em Tua casa, Senhor, para Te cultuar, para Te adorar, para Te exaltar, para, Deus amado, ouvir a Tua palavra, o qual é muito importante para nós, para o nosso fortalecimento espiritual. Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos por tudo isso. Amém, amém. Amados, vamos cantar o cântico Grande És Tu.
assentar, amados. Continuando adorando o nosso Deus agora com o nosso cantor cristão, hino de número 15, Exultação. Seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seja dada a honra e toda a glória a Ele. Amados, agora a gente vai ler a palavra de Deus, que se encontra em 2ª carta de São João, capítulo é o... verificar aqui. Capítulo 4, não tem... é verdade, desculpa, perdão, tá, irmãos? Não tem capítulo dessa carta, é verdade. É verdade, esqueci. Acontece, a gente esquece, né? A idade não está avançando. A gente acaba esquecendo mesmo. Irmãos, é 2ª carta de São João, versículo 4 ao 6. Diz assim a palavra do nosso Deus, que se encontra em 2ª Epístola de São João, versículo 4 ao 6, diz. Temos aqui o tema, um título, o amor fraternal. Diz assim a palavra do Senhor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai.
E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amém. Peço ao nosso amado diácono Ademar que faça uma oração agradecendo pela palavra do Senhor. Amém. Obrigado, irmão diácono Ademar. Podemos assentar, amados irmãos. Continuando, agora a gente vai ofertar ao nosso Deus. Nós iremos cantar um cântico verdadeiro. E assim que nós estivermos cantando, nós já podemos ofertar ao Senhor. Temos aqui o gasofilácio aqui na frente. E você já pode trazer sua oferta no altar do Senhor. Verdadeiro adorador. Sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achartes a Davi, sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim o verdadeiro adorador, com vestes de louvor quero contemplar minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei meu verdadeiro adorador. Pai, como achartes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim o verdadeiro adorador, com vestes de louvor quero contemplar tua face, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus.
ti, meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Amém. Assim seja, né, irmãos? E possamos verdadeiramente ser um verdadeiro adorador ao nosso Deus, de todo o coração. Bem, meus queridos, agora fizemos a nossa parte com o nosso Deus. Agora vamos primeiro orar pela oferta que foi arrecadada. Vamos orar. Pai Celestial, ó Deus dos céus e da terra, somos gratos a Ti, meu Deus, pelo Senhor, Pai, tem dado condições à Tua igreja, Senhor Deus, para ofertar ao Senhor nesta noite. Por aqueles, Deus, aos irmãos que não puderam, Senhor Deus, Ele está abençoando também, Senhor, da mesma forma que os que ofertaram nesta noite, Senhor. Em nome santo de Jesus, Senhor, abençoa essas ofertas que são para a obra e o mantimento da Tua casa. Em nome santo de Jesus Cristo, é que nós Te agradecemos. Amém. Como falei, fizemos a nossa parte com o nosso Deus, pela gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Agora passo a palavra a convidar o pastor Júlio César, que vai trazer o estudo da palavra de Deus para nós. E após o estudo da palavra, temos um momento de oração dos pedidos que nós iremos fazer, para depois nós orarmos também. Meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo os amados irmãos com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Queremos agradecer ao nosso bom Deus por mais essa oportunidade que estamos tendo de Igreja do Senhor, noiva do Senhor, edifício de Deus, para juntos nós louvarmos o seu nome e também aprendermos mais da sua palavra. Antes de nós meditarmos, gostaria de fazer algumas comunicações, e a primeira dela é que os irmãos continuem orando pelos enfermos. Nós temos aí o nosso irmão Márcio, não pôde vir a essa casa de Deus essa noite, por uma enfermidade na sua coxa, né, irmã Patrícia? Tá o quê? No joelho. Ok, outros irmãos não sei por que não vieram, tá? Mas vamos continuar orando por esses irmãos. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias para a segunda epístola de João, qual nós estamos estudando. Nós iniciamos quarta-feira passada, não, retrasada, né? Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6, porque faltou nós terminarmos o ensinamento, e hoje nós vamos terminar um ensinamento que faltou. Nos diz assim, 2 João, versículos 1 ao versículo de número 6, ele diz: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre
em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, e nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Vamos fazer uma brevíssima oração. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de nós louvarmos o Teu nome, o qual nós já fizemos, de termos comunhão, o qual nós estamos tendo. E agora, Senhor, para meditarmos na Tua palavra, a propósito, Senhor, de sermos edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que chegou a essa casa de oração essa noite. Oramos por aqueles que não puderam vir, pela uma enfermidade, onde nós queremos lembrar do irmão Márcio. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja restaurando a saúde do Teu servo, para que ele possa estar bem, Senhor, para vir à Tua casa. Oramos por aqueles que estão trabalhando, qual o irmão Aleph não pôde vir, porque precisou trabalhar até tarde, mas oramos também por aqueles que, porventura, de uma forma voluntária, decidiram não vir à Tua casa essa noite. O Teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando aos seus corações, a necessidade, Senhor, que temos de estarmos juntos na Tua casa para orar como igreja do Senhor e termos comunhão. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar-se. Então, irmãos, nós iremos fazer uma recapitulação, novamente, como é de praxe, nós fazemos isso. Eu disse para os irmãos, nas minhas últimas falas, que essa carta de 2 João, ela está dividida em 3 ensinamentos básicos. Que o primeiro ensinamento, qual nós já começamos, que é a igreja deve conhecer a verdade, que vai do versículo 1 ao versículo de número 3. Segundo, a igreja deve andar na verdade, que vai do versículo 4 ao versículo de número 6. E a igreja deve permanecer na verdade, que vai do versículo 7 ao versículo de número 11. Então, quarta-feira passada, nós já começamos a aprender esse tema, a igreja deve conhecer a verdade. E nós aprendemos o primeiro ensinamento dentro do tema, a igreja deve conhecer a verdade, que o primeiro ensinamento foi: a verdade deve ser conhecida por nós. E eu disse para os irmãos que essa verdade é o próprio Deus, onde o apóstolo, o presbítero João vai dizer no versículo de número 1, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. Também nós aprendemos o segundo ensinamento, que diz: a verdade deve estar arraigada em nós. Quando o apóstolo João vai dizer no versículo 2, parte A, por causa da verdade que permanece em nós. Então essa verdade, ela deve estar arraigada em nós como uma raiz, está profundamente arraigado à superfície da terra. E terceiro, nós aprendemos, a verdade deve permanecer em nós, como diz no versículo 2, parte B, e conosco estará para sempre. Então nós paramos aqui. Nós vamos dar continuidade
com o quarto ensinamento, que diz: a verdade deve ser vista em nós. Então, João, no versículo de número 3, ele vai dizer: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então aqui João, o apóstolo João, a semelhança do que Paulo fez em sua carta, ele menciona a sua saudação somente com graça e paz. Mas João aqui ele acrescenta a graça, a misericórdia e a paz. Vamos ver, irmãos, só para nós confirmarmos o que eu estou dizendo. Que diferente do apóstolo Paulo, vamos ler aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 1. Eu estou dizendo que João, ele faz algo diferente quando ele dá a introdução a essa carta. E Paulo, ele menciona somente graça e misericórdia. 1 Timóteo, capítulo de número 1, quando ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Aí Paulo diz assim: graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você folhear sua Bíblia e chegar em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo faz a mesma coisa. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 2, ele vai dizer: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Então a diferença aqui é que a saudação aqui não é uma oração e nem um voto, mas uma confirmação. Lá quando o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, ali é um voto e uma oração. Aqui não. Voltando para o nosso texto, João está dizendo que é uma afirmação. Por isso que ele diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Ou seja, Paulo ali, ele estava fazendo uma oração, e aqui João está fazendo uma afirmação. Ou seja, João ele fala sobre a graça e a misericórdia, que é a raiz de todo crente. Ou seja, nós fomos salvos pela graça, nós fomos salvos pela misericórdia de Deus. Então todo crente tem essa raiz. E a paz que João está dizendo é o fruto dessa graça e dessa misericórdia. Ou seja, quando nós experimentarmos a graça e a misericórdia, nós recebemos a paz. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, quando ele diz: justificado mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Então, graça, misericórdia são a raiz. O fruto da graça e da misericórdia é a paz de Cristo aos nossos corações. João Stott diz assim na sua nota, que a graça e a misericórdia são expressões do amor de Deus. Graça para com os culpados e destituídos de mérito. Misericórdia para com os necessitados e desamparados. Ou seja, Deus, ele manifesta o seu amor para conosco pela graça e pela
misericórdia. E aqui nós somos provas disso, que essa noite, no dia 7 de fevereiro, nós estamos a um culto de oração por causa da misericórdia de Deus. Então João, ele afirma isso ali naquela carta. Paz é aquele restabelecimento da harmonia com Deus, com os outros e com nós mesmos, que clamamos a salvação. Juntos, os termos paz indica o caráter da salvação, misericórdia a necessidade dela, e graça a livre provisão de Deus em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que João, ele diz a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade, em amor. Por isso, irmãos, que a igreja, ela deve conhecer essa verdade. A dificuldade é que muitas das vezes a igreja, ela não conhece essa misericórdia, nem essa graça, qual o apóstolo João está afirmando. Simon Kettemer diz assim, que a graça, ela remove a culpa, a misericórdia remove a miséria. A paz expressa a continuidade da graça e da misericórdia. Foi assim que o apóstolo Paulo nos diz lá, em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não para que o homem se glorie. Então, essa graça, ela removeu a nossa culpa. Hoje nós não devemos mais nada, porque Cristo pagou ali na cruz do Calvário. E a misericórdia, ela removeu a nossa miséria, o qual nós estávamos, o qual o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 2, que nós andávamos segundo a outrora, segundo o curso desse mundo. Ou seja, nós estávamos na miséria do pecado, e pela graça e pela misericórdia de Deus nós fomos resgatados em Cristo Jesus. Mas, irmãos, há uma diferença entre graça e misericórdia. Eu acredito que os irmãos já sabem qual é essa diferença, mas eu quero aqui relembrar essa diferença. Por exemplo, graça é o que Deus nos dá e não merecemos. Graça é aquilo que Deus nos dá e nós não merecemos. Por exemplo, a salvação. Deus, ele nos deu essa salvação. A pergunta é, nós merecemos essa salvação, sim ou não? Não. Então isso é graça. Misericórdia é o que Deus não nos dá, mas nós merecemos. Inferno, nós merecemos o inferno, sim ou não? Sim, e Deus, ele não nos deu o inferno pela sua misericórdia. Então, isso é graça e isso é misericórdia. Ou seja, a saudação aqui que João está dizendo é dada em nome de Deus, e de Jesus e o Filho do Pai. Ou seja, Jesus é eternamente gerado do Pai, e em nome de Deus Pai e de Jesus Cristo. Ou seja, ele é igual a Deus, o qual é com igual e com eterno e com substancial com o Pai. Aí aqui ele está falando o quê? Da Trindade. Está falando da Trindade. Ou seja, dessa forma, quem nega o Filho não tem o Pai. É assim que João vai dizer em 1 João. Vamos voltar aqui.
capítulo de número 2, versículo 23. Então, primeiro nós estamos aprendendo sobre a graça, a misericórdia, e agora nós estamos aprendendo sobre a verdade suprema da divindade. E João está dizendo que aquele que nega o Filho também não tem o Pai. 1 João, capítulo de número 2, versículo 23. Não estou dizendo uma só voz. Vamos lá? Ou seja, a fé cristã, irmãos, ela mantém-se em pé ou cai dependendo da maneira como ela vê a doutrina da divindade. O que é que João está dizendo aqui? Que todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. João Stott, ele diz assim, que devemos evitar a perigosa tendência para o extremismo, dedicando-nos a uma dessas virtudes, a espessa da outra. Ou seja, o nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade. E a nossa verdade endurece se não for suvializada pelo amor. Precisamos amar uns aos outros na verdade e falar a verdade uns com os outros em amor. Por isso que João está dizendo que a igreja, ela deve conhecer a verdade. E essa verdade, ela deve ser vista em nós. Essa verdade deve ser vista em nós. Então, irmãos, aqui nós terminamos esse tema, que como viver à luz da verdade, onde nós aprendemos 4 ensinamentos. A verdade deve ser conhecida por nós, a verdade deve estar arraigada em nós, a verdade deve permanecer em nós e a verdade deve ser vista em nós. Amém ou misericórdia? Amém? Fazendo assim, nós vamos agora para o outro tema. Vamos dar início no outro tema, que vai do versículo 4 ao versículo 6. A igreja deve andar na verdade. Diz para os irmãos que são 3 ensinamentos que a carta está dividida. Então, o primeiro nós já terminamos, agora vamos começar o segundo. A igreja deve andar na verdade. Do versículo 4 ao versículo 6, diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ou seja, essa seção aqui, irmãos, João, ele abre e ele fecha uma ênfase sobre a obediência. Não é suficiente estudar a verdade e discuti-la. Todos nós precisamos praticar a verdade. Não estou anotando, né? Estava até falando para a irmã Niane, não sei se eu tiro isso aí, porque se o irmão anota e não presta atenção no que eu estou falando, a explicação. É meio complicado, né? Vocês escutaram o que eu estava falando quando vocês estavam anotando? Consegue? Tá bom, já que vocês conseguem, né? Eu estava dizendo, irmãos, que não é suficiente nós estudarmos a verdade e discuti-la sobre a verdade. Nós precisamos praticar a verdade. Não podemos ser crentes ortodoxos de cabeça
e herege de conduta. Defender a verdade e não praticá-la é uma gritante contradição. Ou seja, vocês conhecem aquele crente que defende a verdade, mas ele não pratica a verdade? Combater o pecado em público e praticá-lo em secreto é uma atitude reprovável. Você conhece aquele crente que ele combate o pecado em público, mas em secreto, quando ele está sozinho, ele pratica esse pecado. Então é uma atitude reprovável. É preciso ressaltar que os pecados do cristão são mais hipócritas e perniciosos que os pecados dos demais homens. Ou seja, o que ele está dizendo? Que os nossos pecados, eles são mais hipócritas do que aqueles pecados que as pessoas que não têm Cristo, que pecam, mas eles não conhecem a verdade. Ou seja, quando nós conhecemos a verdade e praticamos esses pecados, nós somos considerados como hipócritas. E João aqui, ele vai destacar para nós 3 ensinamentos sobre a obediência. E o primeiro ensinamento está no versículo de número 4, que é: a obediência é fonte de alegria. Repete comigo aí: a obediência é fonte de alegria. No versículo de número 4, parte A, olha o que João está dizendo aí. Olhe para a sua Bíblia. Diz assim. Aliás, olhe para o data-jorra que nós temos aqui, né? Ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Ou seja, que o apóstolo João, ele exulta de alegria ao ver na igreja alguns crentes que andam na verdade. Alguns crentes haviam se desviados e seguindo os enganadores, os falsos mestres, mas também havia alguns crentes que se mantiveram fiéis e permaneceram firmados na verdade apostólica. Então João, ele ficou alegre quando ele viu aqueles crentes que andavam na verdade. Ou seja, vamos fazer uma aplicação aqui para nós, Igreja Batista Brilho Celeste. Vocês conheceram algum irmão que depois de muito tempo saíram da verdade e apostataram? Vocês conheceram algum irmão? Pode ser de outra igreja. Vocês conhecem algum tipo de irmão assim? Então é dessa forma que João está dizendo, que quando ele chegou naquela igreja, ele encontrou aqueles irmãos que estavam em obediência à palavra de Deus. Por isso que ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos o que andam na verdade. Ou seja, irmãos, nada entristece um pastor de almas do que ver crentes que são desobedientes e crentes que são rebeldes, que não se submetem à palavra de Deus. Então, a obediência, ela é a evidência e a fonte da alegria. O que nós entendemos com isso? Que quando nós somos obedientes a Deus, nós vamos ser crente alegre, porque a obediência, ela é a fonte da alegria. E João chegou nessa igreja, viu aqueles irmãos que ainda estavam permanecendo, ainda estavam andando na verdade. João, por isso, ele ficou o quê? Alegre. Por isso que ele diz: fiquei sobremodo alegre, ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade. Então, a obediência é fonte de alegria. E quantos irmãos já deixaram de obedecer a Deus?
quantos já deixaram de obedecer à palavra de Deus? Por isso, o que tem acontecido hoje? Nós temos visto muitos crentes que não obedecem à palavra de Deus e são crentes cheios de dificuldades, de angústia, são crentes ociosos, depressivos, porque não obedecem à palavra de Deus. Eu disse até para os irmãos na nossa escola bíblica dominical, que se o crente obedecesse mais a palavra de Deus, dificilmente o crente andava ansioso e teria depressão, porque essa obediência à palavra de Deus é a fonte de toda a alegria. João aqui encontrou esses irmãos naquela senhora eleita lá, o qual ele disse lá no versículo de número 1, os filhos que andavam na verdade, os filhos que andavam na verdade. Então, quando nós temos a obediência a Deus, vai trazer para nós fonte de alegria. Segundo o ensinamento, a igreja deve andar na verdade. João vai dizer na parte B do versículo de número 4, a obediência é circunscrita ao mandamento divino. O que é circunscrita? Deriva do mandamento de Deus, vem do mandamento de Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 4, parte B. De acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. João está dizendo que quando esses irmãos obedeceram esses mandamentos que derivou ao mandamento divino da parte de Deus, esses irmãos eram os irmãos alegres ao mandamento recebido do Pai. Ou seja, não é obediência a um líder religioso, não é a obediência a uma tradição humana, não é uma obediência às novidades dos falsos mestres, mas é uma obediência à palavra de Deus, é obediência à palavra de Deus. Tem uma nota aqui de Soren que diz assim: a fé cristã é uma caminhada pela estrada luminosa da verdade, é viver de acordo com o mandamento recebido do Pai. Irmãos, se vocês notarem aqui nessa sessão, vocês vão observar 4 vezes a palavra mandamento. Quer ver? Vamos ver no versículo de número 4. Fiquei sobre modo alegre e ter encontrado dentre os filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento. Versículo 5. E agora, Senhora, peço não como escrever esse mandamento. 2. Terceiro, versículo de número 6. E o amor é este que andemos segundo mandamentos. E esse mandamento, como vi desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, 4 vezes João, ele recita essa palavra mandamento 4 vezes para dizer que de acordo com o mandamento que recebemos do Pai, nós vamos ser obedientes ao mandamento de Deus. Eles não são dados para experimentar a verdadeira liberdade. Ou seja, por que Deus ele está dando esse mandamento? Para nós sermos experimentados a verdadeira liberdade. Ou seja, em Cristo Jesus nós somos libertos, mas para obedecer os mandamentos de Deus, para obedecer os mandamentos de Deus. Irmãos, aplicação para nossas vidas. Esse mandamento ele vem de Deus. Esse mandamento ele vem de Deus. E nós, como crente, como igreja do Senhor, que devemos andar na verdade, nós precisamos obedecer a esse mandamento que deriva do nosso Deus Pai. Quando ele diz de acordo com o mandamento
que recebemos de quem? Vocês estão prestando atenção? De quem? Da parte do Pai. Então não é mandamentos de homens, não é mandamentos de falsos mestres, mas é mandamento de Deus. Terceiro ensinamento: a obediência é demonstrada pelo amor. Olha o versículo de número 5 e 6. Ele diz: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 6: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então, depois de João evidenciar sua alegria em ver alguns crentes andando na verdade e apresentar seu argumento dizendo que a obediência cinge ao mandamento divino, o apóstolo João aqui ele faz um eloquente apelo para os crentes que amem uns aos outros. O amor ao próximo é antigo. Quando João está dizendo assim: e agora, Senhora, peço, não como escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio. Esse mandamento, ele não é de 2023, mas ele é antigo. Vamos ver. Eu já até li para os irmãos aqui, mas eu quero ler novamente. Levítico. João, presbítero, ele diz, ou está dizendo para nós, que esse mandamento ele é antigo. Vamos ver se está correto no que diz. Levítico 19, versículo 18. E versículo 34. Levítico 19, versículo 18 e 34. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Versículo 34. Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmo, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então esse mandamento é desde quando? Desde a antiguidade. Mas em Cristo Jesus, João, vamos lá para João. Em Cristo Jesus, João, ele dá ênfase em Jesus Cristo, que esse mandamento é um novo exemplo para nós amarmos uns aos outros. João 13. O que nós estamos vendo? Que esse mandamento ele é antigo, mas em Cristo Jesus é o novo exemplo para nós amarmos uns aos outros. João 13, 34. E aí, Lohan? Vamos todos ler juntos? 1, 2, 3. Amém. Então esse mandamento ele é antigo, desde o princípio, mas em Jesus Cristo, João ele dá ênfase a esse novo mandamento, ou seja, o amor ao próximo é antigo,
Mas em Cristo Jesus, esse mandamento recebe uma nova ênfase. Ao mandamento para crer é acrescentado também um mandamento para amar. Ser cristão é crer em Jesus Cristo e amar uns aos outros. A fé e o amor são sinais do novo nascimento. Preste atenção, eu vou repetir mais uma vez. A fé e o amor são sinais do novo nascimento. Ou seja, aquele que tem fé em Jesus Cristo, aquele que ama, ele está confirmando que ele é um verdadeiro crente. Ou seja, precisamos entender que Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito Santo é o quê? Amor. A essência do cristianismo é amor. Sem amor ao próximo, não podemos dizer que amamos a Deus. Quem não ama a Deus, quem não ama, não conhece a Deus. Foi assim que nós aprendemos lá em 1 João. Vamos ver esses versículos para nós afirmarmos, irmãos. Vamos já terminar. 1 João capítulo 4, versículo 8, o que eu estou dizendo? Quem não ama não conhece a Deus. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama está nas trevas. Voltando aqui, 1 João 2:9. Primeiro diz: quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama está nas trevas. 1 João 2:9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem não ama permanece na morte. 1 João 3,14. Quem não ama permanece na morte. 1 João 3,14. Nós sabemos, já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece onde? Na morte. E por último, o amor é a prova maior de que somos discípulos de Jesus. Rapidinho lá para João 13:35. Nós lemos o 34, agora vamos ler o 35. João 13:35. O amor é a prova maior de que somos discípulos de Cristo. João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, o amor é o maior mandamento e também o cumprimento da lei. É importante ressaltar que o amor cristão não é uma emoção passageira, mas um compromisso duradouro. O amor não é um sentimento, mas um ato de vontade. Perdoe, irmão, vontade. Provamos o amor a Deus pela obediência. Vamos ler aqui 1 João. Provamos o amor a Deus, capítulo de número 5, versículo 2, pela obediência. Primeiro João capítulo 5, versículo 2 diz assim: nisto conhecemos que amamos os irmãos, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos.
Ou seja, nós provamos o amor a Deus quando nós obedecemos a Deus. E por último, o nosso amor ao próximo e o amor ao nosso próximo pelo serviço, ou seja, quando nós provamos que amamos a Deus, 1 João vai dizer que o nosso amor ao próximo pelo serviço. 1 João 3,17, último versículo, a gente fecha aqui. Eu estou dizendo que provamos o nosso amor por Deus pela obediência e nosso amor ao próximo pelo serviço. 1 João 3, 17, 18. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, irmãos, aqui nós encerramos esse terceiro ensinamento, a obediência demonstrada pelo amor. Para encerrar, nós iremos fazer algumas aplicações. E a primeira aplicação, irmãos, é voltando, pode voltar aí, Igor Lohan. Voltando aos ensinamentos. Primeiro, nós como igreja devemos andar na verdade. Que quando nós não andarmos na verdade, nós não podemos dizer que somos igreja. A igreja, ela deve andar na verdade. Segunda aplicação, irmãos, para nossas vidas, que quando nós obedecemos a Deus, e quando o pastor Rui chegar aqui, quando ele vir visitar a igreja, ele vai ter a alegria de encontrar os irmãos que andam na verdade. Ele vai ter a alegria de dizer, poxa, esses irmãos, eles continuaram na verdade. Mas eu acredito que ele vai encontrar também aqueles que não andam mais na verdade, que um dia foi pastoreado por ele, mas já se desviaram do caminho do Senhor. Então, que nós possamos todos andar em obediência, porque a obediência é fonte de alegria. Segunda aplicação para as nossas vidas, a obediência, ela vem do mandamento de Deus, irmãos. Como João disse, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E o próprio João vai dizer que esses mandamentos não são penosos. Ou seja, Deus, ele não dá aquilo qual nós não podemos carregar. Deus, ele só dá aquilo qual nós podemos suportar. E o mandamento de Deus para nós deve ser prazeroso. Por isso que a igreja precisa aprender e deve andar na verdade quando obedece os mandamentos de Deus, que não são penosos. Não são penosos, né? Então, quando nós obedecemos com prazer. Orar a Deus com prazer. Ler a Bíblia com prazer, vir aos cultos com prazer, porque não é mandamentos penosos, mas sim mandamentos prazerosos. Terceira aplicação, irmãos, nós como igreja do Senhor que andamos na verdade, nós precisamos demonstrar esse amor. Precisamos demonstrar esse amor. E esse amor que nós precisamos demonstrar é de amar uns aos outros. Hoje o crente só está muito no falar, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas quando vai para a prática, quando é para praticar aquilo que ele falou, ele deixa a desejar. Rapaz, me deu um branco rapidinho. Ele deixa a desejar. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós vamos demonstrar isso pelo quê? Pelo amor.
e aqui nesse ponto específico, amor aos irmãos. Então, que Deus assim possa nos abençoar. E se nós não estamos andando na verdade, devemos andar na verdade, irmãos. Porque a igreja, ela é baluarte da verdade. A igreja, ela é baluarte da verdade. Quando ela não anda na verdade, ela não pode ser considerada como igreja. Amém? Se Deus quiser, quarta-feira nós vamos começar um novo tema. A igreja deve permanecer na verdade, que vai do versículo 7 ao versículo de número 13.